Sexta-feira gloriosa. Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas que beleza. Falta ainda alguns segundos. 19 horas em Brasília, 19 horas. Hoje nós vamos falar sobre o shiatsu emocional com meu grande amigo Arnaldo de Vilhena e Carvalho, que é uma pessoa espetacular, que já deve estar aqui esperando, né? Vamos clicar para colocar ele aqui e que ele faça a live dele. Vou acompanhar aqui. Vamos achar o Arnaldo. Que eu não estou encontrando. Vamos ver. Pronto. Citação para o Arne. Por alguma razão não estou achando aqui o shiatsu emocional. Vou até clicar aqui para ver se... Vamos ver se ele está entrando. Não. Por alguma razão não achei ele aqui. Aguardando o Arne. Vamos ver se ele entra. O que eu estou fazendo errado aqui? Opa, shiatsu emocional. Por que eu não estou encontrando a conta? Vamos aqui de novo fazer mais uma tentativa. Olha que engraçado, não aparece o shiatsu emocional aqui para mim, por alguma razão. Vou chamar pelo Arne, vamos ver se ele se loga pelo Arne. Opa! Problemas técnicos, né? Não está aparecendo aqui para mim. Vamos no Arne. E vou chamar ele por aqui. Chamando, ó, acabei de ver aqui o Arne me acenou. Vamos ver se ele aceita aqui. Ah, não, do Dividido, cara. Vai. Mestre Arnaldo. Sim, Arnaldo. O que aconteceu? E... Não tô conseguindo achar shiatsu emocional aqui. Pensei até que fosse entrar por essa conta. É verdade, eu devia ter entrado pela conta do shiatsu emocional. Esse que é, né? Essas pessoas cheias de conta ficam entrando pelas contas que aproveitem na hora. Eu não posso reclamar nada, Arnaldo. Eu tenho mais duas. Eu tenho Terapia das Pedras Quentes e ainda tenho Luiz Miranda LMT. Não posso falar nada. Olha só, as pessoas não conhecem, né? Acho que algumas pessoas sabem da nossa ligação, que a gente teve um espaço junto, que você continua, pelo menos virtualmente, no espaço do Portal Verde. Em 99, né, nós tivemos a ideia de abrir um espaço terapêutico aqui em Niterói. Maravilhoso, um tempo fantástico. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história e como que surgiu essa ideia de construir, né, o que é o shiatsu emocional hoje. Bom, vamos lá. É um pouco difícil, né? Eu chego a escrever no livro. Eu falo para você falar e te interrompo. Só para todo mundo saber que essa live ela vai ficar gravada no meu IGTV. Então não pode. Porque sempre aparecem uns desesperados falando: é que eu quero. Eu não vou poder assistir a live. Não sei o quê. Não se preocupe, ela vai ficar. Vocês vão poder fazer comentários depois da live nesse IGTV que vai ficar aqui. Arnaldo, desculpa, por favor. Nada, vamos lá.
Então, como eu escrevi no livro do Chato Emocional, uma pequena apresentação que eu fiz, eu tenho um pouco de dificuldade de discernir. Muita gente tem uma vida pessoal totalmente separada da vida profissional, né? Eu nunca tive essa possibilidade, porque foi muito natural. Eu tive uma enxaqueca com 11 para 12 anos e a minha mãe me levou para resolver a enxaqueca num curso de controle da mente. De lá, a partir dali eu fiz vários, eu comecei a mudar minha alimentação. Não, nada, Arnaldo. Não está escutando? Não, peraí que eu vou pegar o meu fone. Vocês que estão aí me escutando, estão aqui, estão me escutando? É uma coisa lá do Luiz Otávio ou sou eu? Digam para mim. Quem estiver aí, me dá essa dica. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Escrevam aí pra gente. Agora eu já estou escutando. A Larissa está dizendo que ouviu bem. O Roberto também estava ouvindo bem. A coisa era aí. Era um a coisa era aí. Alguém me ligou nessa hora. Que bom. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Tá? Oi, Marcelinha. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Rosana. Valeu. Não vou ficar dando oi para todo mundo, que tem muita coisa para a gente conversar. Então ele está pedindo a origem do terapeuta, né? A origem do terapeuta é uma confusão. Eu venho de uma casa de médico, todo mundo era médico, presente de brinquedo. Então já fui programado para estar aí nessa área da saúde de alguma maneira. E aí, como eu estava dizendo, eu acabei sendo levado para um estranho curso de controle da mente com 12 anos. E nunca mais tive enxaqueca. Né? Eu nunca mais tive enxaqueca, fiz vários desses cursos. Com 16 anos, eu tinha uma namorada que estava entrando na UF em psicologia e viu lá um cartazinho: olha, vai ter um curso de shiatsu. Eu já gostava de massagem, tinha aprendido a fazer umas massagens aí com um professor de educação física que namorava minha mãe. E aí eu fui fazer o meu primeiro curso de shiatsu, né, 16 para 17 anos. Pronto, aquilo me encantou, porque não era a técnica mais bonita, nem nada, mas a eficiência, aquilo que trazia acoplado o entendimento da vida a partir dos princípios da medicina oriental, né? Então, aquilo me encantou mesmo, e eu não parei mais, nem com as massagens, nem com o shiatsu. E aí aconteceu que em 98 eu estava concluindo, já para além dessas massagens, estava concluindo a minha primeira formação mais longa, né, que é a naturopatia. Pronto, mistura isso, mistura com ficar frequentando faculdade, né, eu ia lá, ficava assistindo as aulas, e essa coisa meio filosófica que sempre me permeou, né? Então, a observação do corpo, ela precisa romper com protocolos. Eu sempre fui anti-protocolo, né? Eu falo para todos os meus alunos: olha, isso aqui é para você ter uma base para começar, mas a sua missão é conseguir quebrar essa lógica, quebrar esse passo a passo do como fazer, sabe? Você só vai chegar à excelência, você vai deixar de ser ordinário e vai ser extraordinário no isso. Claro, para romper você tem que ter domínio, mas é só a missão romper, é preciso romper com o protocolo, né? E eu sempre fui muito dessas rupturas mesmo. E aí, quando você junta um cara que estudou a emoção, o corpo, o toque, observa as pessoas o tempo todo, etc., né, acaba virando aí um sujeito bem alternativo, bem diferente. E o Portal Verde, ele tinha uma promessa mal, né? A gente, em 99, como o Luiz Otávio estava falando, começou ali o projeto que realmente era para a época, para os pães da época, muito diferenciado. O que você tinha em 98? Você tinha uma galera de terapia alternativa que era muito alternativo demais, né? Alternativo esotérico. Eu adoro, no meu plano pessoal, mas eu entendo que muita gente que segue uma linha mais
convencional, séria, não vê seriedade nesse tipo de atendimento, tratamento, energia, etc. Por outro lado, naquele momento, a medicina estava chegando a um ponto insustentável de desumanização. Então você tinha ali a turma, quando ia para o médico, ficava insatisfeito porque era tratado, né? Poxa, o sujeito mal olhou para mim e já saiu tacando um remédio, não sei o quê, sabe? Essas reclamações constantes da desumanização dos médicos e, por outro lado, não tinha confiança num cara muito bicho grilo. Então, o Portal Verde, ele veio para preencher aquele nicho exato que é assim, eu quero uma coisa diferente, quero uma coisa humanizada, mas quero que seja sério. Quero que seja sério, bem embasado, com pessoas que sabem o que está fazendo. Quantidade de profissionais que passaram pelo Portal Verde, né, cara? Nossa, e realmente alguns brilhantes aí, né, que até hoje fazem sucesso. A Ana Paula Santos, a nutricionista, assim, é uma pessoa que, para mim, por exemplo, é a grande referência da nutrição até hoje. Uma pessoa que, um belo dia, eu abro o Facebook, tá ela lá falando numa live no Facebook e tal, eu falei, vou entrar para ver. E ela vira pro público e pergunta assim, vem cá, seu intestino tá ruim? O que você tem para se perdoar hoje? Cara, ela é nutricionista. E ela tá usando essa linguagem, ela entendeu que não é uma questão só do que você come aqui, ó, pela boca, né? Ela entendeu que você come com o nariz, com o olho, com o ouvido, porque tudo passa pelo coração, pela emoção, né? Então, assim, é maravilhoso você perceber como é que a turma que passou pelo Portal Verde virou profissional diferenciado. Você é o maior ícone disso, né, Luiz Otávio? Praticamente cria ali, começou ali, voou para os Estados Unidos, veio para cá nos grandes hotéis do Rio de Janeiro. Então, assim... eu tive... não, vou fazer uma parte aqui. Eu fui uma sementinha. Aquela sementinha estava dormente. Aí, eu recebi... Aí, são coisas do cosmos, né? Em 1999, eu lembro que eu saio da Hertz, que eu trabalhava no meio corporativo. Eu saio da Hertz num dia que eu decidi ligar para o Arnaldo estava para ligar para mim. Uma sincronicidade absurda. Eu entro para fazer uma parceria com o Arnaldo, mas na parte administrativa do Portal Verde. E como eu ia ficando até o final do expediente, o Arnaldo começou com aquele curso livre. Foi o meu primeiro curso realmente, né, de massagem, foi o curso livre do Arnaldo. Curso livre de massagem, drenagem linfática, shiatsu, massoterapia clássica ocidental, sueca, rama, né? Lembra? A rama, isso. E os princípios da aromaterapia. Ali foi assim, o estopim, foi o que deflagrou, que fez aquela gota de água que bateu na semente, e a semente, pá, né, deu aquele salto assim. Eu falei, caraca, cara, que bacana isso aqui. E foi o que você falou, depois Estados Unidos e decolando, né? Decolando. E, gente, ó, vou te falar. Eu sei que o cara pega a pedra, faz o trabalho tradicional indígena, é maravilhoso. Mas, ó, se ele não botar a mão, só a pedra, só a mão dele em você, você pede. Você pede porque o cara tem que botar um pouco a mão dele. Ele tem uma mão, quem nunca viu o Luiz Otávio, precisa conhecer ele de, assim, ó, presencial, que ele tem uma mão que parece uma raquete, grande, grandona, assim. Eu não acho minha mão grande, um monte de gente fala isso. A mão dele é grande, é quente, carnuda, assim. Então, quando ele pega aqui, ó, no cangote aqui da gente, ó, putz, grila, é muito bom. Faz bem para comprar a alma. Vai lá na alma, assim, a mão dele. Vai lá na alma, tira sua alma assim, ó, separa do corpo aqui. Aí ele esquece o corpo, ele vai aqui na alma, aqui, ó, faz assim. Aí depois ele bota a alma de volta, tá? Volta a alma de volta, aí sim fica bom. Muito bom, muito bom. É a mão do seu Luiz Barreto, do vovô.
Ah, tá aí, viu? A ancestralidade sempre fala nessa hora, não tem jeito. De vez em quando aparece uma japinha ou um japinha lá para fazer os cursos de shiatsu. Eu sempre fico falando para eles, ó, vocês não têm que aprender nada aqui, vocês só têm que lembrar. Só tem que lembrar. Essa galera já sabe, tá lá dentro deles já, shiatsu. Eles já sabem shiatsu, eles só tem que lembrar. Toshiro, né? Toshiro. Toshiro, pô, com certeza. Glorinha Chan. Você lembra da Glória Chan? Portal Verde? Não, deve não lembro, lembrar. não. É, também filha de chinês com italiano, aquelas misturas loucas, muito Eu bonitas. lembro, Arnaldo. Cristina Tanaka, Cristina Tanaka. Cristina Tanaka, eu fazia troca com ela, ela fazia reflexologia e eu fazia um atendimento nela. Eu lembro a primeira vez que ela fez uma massagem no meu pé, fez reflexologia. Aí ela fez, eu puxei o meu pé, eu falei, cara, você está assassinando o meu pé, isso não existe. Aí ela falou assim, não, calma que você vai se adaptar, você vai ficar acostumado com isso. E eu lembro que ela fazia aquela coisa bem tradicional, então ela cobria o outro pé, né? Fazia aquela botinha, lembra? Com a toalha. Aí eu falava assim, isso aí é porque você está assassinando um pé. É para o outro não ver, né? O que vai acontecer com ele. Você cobre, né, o pé. Cara, eu lembro que no início foi assim, depois eu roncava durante os atendimentos. Eles tinham uma equipe lá muito boa. Muito boa, muito boa. Muito bom. Então é isso. O Portal Verde foi esse ciclo, né? Eu fiquei mais tempo, fiquei 8 anos. Depois, sem dúvida, a administração ali, você ser terapeuta, administrar, etc. Eu falei, não, vamos embora, vou fazer aqui a minha carreira solo, porque é uma coisa muito pesada, né? E nesse momento eu já estava em 2008, já ia fazer 9 anos ali, e aí eu tinha lançado o livro em 2007, e aí começou a coisa do ciclo de viagens, dar curso em Portugal, dar curso na Grécia, dar curso na Argentina, Estados Unidos, Então, aí começou essa coisa de sair muito, né? Então não tinha mais jeito, o Portal Verde virou só um site. E tô ainda retomando aí o que seria a melhor identidade para ele. Mas a coisa evoluiu mesmo, né? O shiatsu, o que acontece? Você tem, nas linhas mais conhecidas do shiatsu, você tem um camarada, que é o Masunaga, todo mundo que é do shiatsu conhece, do Zen Shiatsu, né? Do livro Zen Shiatsu. E esse cara, ele foi estudar psicologia e ele trouxe uma abordagem um pouco diferente dos meridianos em relação à abordagem convencional que você vê na acupuntura e mesmo em outros cursos de shiatsu que abordam o meridiano. Mas, embora ele tenha ido muito bem na evolução dele, as teorias elas não completavam aquilo que hoje a gente percebe que são lacunas. São lacunas, coisas que ele, não sei se não percebeu ou se recusou a integrar, coisas que vieram mesmo do Ocidente. Então, o que é o inconsciente? Qual é a interferência do inconsciente durante um processo de terapia corporal? Afinal de contas, eu faço terapia corporal para cuidar do corpo ou eu faço terapia corporal para cuidar do ser através do corpo? Né? Como é que eu consigo enxergar essas coisas? Quando você fala, por exemplo, meridianos, eu não aguento mais essas tabelinhas. Luiz Otávio, talvez você até tenha publicado, porque você está sempre republicando coisas, né? Mas assim, essa tabelinha assim, o pulmão é a tristeza, o rim é o medo. Tem 2 erros graves nessas tabelinhas, gravíssimos. O primeiro erro é a manutenção da visão patológica da vida. Como é que é essa história de pulmão é medo? Pulmão pulmão, que a gente está falando aqui, gente, o pulmão é energético, segundo os preceitos da medicina oriental, tá, gente? E o pulmão energético, ele tem funções que afetam diretamente a fisiologia corporal e ele tem
as suas chaves psicossomáticas. Para essa visão, é como se a energia ela cuidasse de linkar o corpo e seus processos com as emoções. Quando a gente pensa meridiano de pulmão, o aluno ele não pode ser formado pensando só na doença. Pelo contrário, ele tem que pensar na função do meridiano. E a função do meridiano não é a tristeza. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto quer dizer que as únicas emoções que existem são aquelas lá que estão nas descrições dos clássicos de 500 anos atrás? Quer dizer que só tem tristeza, medo, euforia, não sei o quê. Cadê o ciúme? Qual é o meridiano do ciúme? Qual é o meridiano da inveja? Qual é o meridiano da mentira? Qual é o meridiano da... Sabe, quando a gente começa a pensar que as emoções elas têm uma complexidade muito maior, que não é amarelo, vermelho, sabe? Que elas se misturam, inclusive, para formar novos subtons emocionais, a gente pensa o seguinte, essa tabelinha, esse quadradinho aqui de chavinha de emoção, ele não fecha teoricamente. E se ele não fecha teoricamente, obviamente você está entrando num atendimento com uma visão limitada do ser, sabe por quê? Porque você reduziu ele àquilo que você aprendeu naquela teoria. Né? Você fica o tempo todo tentando enquadrar. O que ele está sentindo? Então qual é o meridiano mesmo? Porque o sentimento tal é aquele meridiano. Mas se ele não está sentindo isso exatamente? Né? Então, quando a gente vai para esse meandro de complexidade, aí as pessoas começam a se enrolar. A tentativa normalmente é o enquadramento, e o enquadramento dá aquela sensação assim, o Hugo falou para mim, mas não bateu exatamente, sabe? Ele acertou uma coisa ou outra, mas não exatamente. Por quê? Porque programou a mente, enquadrou com a teoria que tem suas limitações. Né? Então a gente tem duas alternativas. Ou a gente abandona a teoria e vai para uma coisa mais abstrata, ou a gente amplia essa teoria. E tem possibilidade de ampliação. Muitas possibilidades de ampliação. Então você começa a estudar Reich, você começa a estudar Jung, você começa a observar outras teorias em volta e você começa a estabelecer relações. Foi assim que surgiu o shiatsu emocional. No estabelecimento de relações concretas entre aquilo que se faz hoje, inclusive em neurociência, com aquilo que os antigos haviam conseguido reunir até então. A verdade, Otávio, é que a terapia oriental ela é vendida de uma maneira, Tá me ouvindo? Estou escutando bem. Escutando bem. Ela é vendida de uma maneira como se aquilo ali fosse, ou seja, sempre foi assim. Um dia caiu um raio na cabeça de um mestre chinês ou japonês com todos aqueles conhecimentos já prontos. Cara, isso é uma evolução. Por que vai parar de evoluir agora? Por que vai parar de mudar agora? Sabe? Os 5 elementos surgiram lá na Idade Média. O Yang já existia há 3.000 anos. Levou lá 2.500 anos até aparecer a teoria, o final, né, mais fechada, mais bem amarrada dos 5 elementos. E essa teoria tem problemas, vários problemas. Né? Tem um livro bem interessante. Eu não sei se você lembra, de uma americana que estava fazendo um curso de acupuntura. Ela baixou no Brasil, passou uns meses no Brasil, fez um curso comigo. Acho que você não lembra dessa mulher. Eu acho que ela chamava Kimberly. Acho que eu não estava no Brasil, estava? Não sei se você estava no Brasil, realmente acho que não estava. Fato é, ela veio, passou uns meses, fez o meu curso, é isso mesmo, fez o meu curso, ficou encantada, voltou para os Estados Unidos e resolveu fazer uma formação. Lá daquelas de não sei quantos anos, em acupuntura e tal. Nas férias, ela voltou ao Brasil só para me contar. Olha, eu fui fazer o curso porque eu fiquei encantado com esse negócio e tal. E me trouxe uns livros, que eram os livros que ela estava usando na formação. E dentro deles, um dos livros mais abridor de cabeça de quem estuda terapias orientais, que é o The Web That Has No Weaver. Esse livro,
É muito interessante porque o Kapchuk, que é o autor, ele faz um amplo narrativa da história da medicina, com referencial teórico concreto, né, todos os documentos antigos sendo colocados cronologicamente, e ele fala daquilo que das contradições teóricas, sabe? Fala das contradições abertamente, fala, olha, isso aqui tem problema, isso aqui não é explicável. Isso que ele fala aqui contradiz isso que ele fala mais adiante. Né? Uhum. Que é aquilo, a medicina oriental, ela é uma compilação, tal como nós conhecemos, é uma grande compilação da medicina popular de lá. É como você, o indígena lá do alto da Amazônia, e juntar com o conhecimento dos mateiros de Minas Gerais e com os raizeiros da Bahia e misturar tudo e dizer assim, Traditional Brazilian Medicine. Sabe? E aí nós vamos exportar esse produto porque a medicina brasileira ela funciona, as ervas medicinais, os conhecimentos sobre parto, gestação, os conhecimentos sobre venenos, né? Você tem aí uma classe especial de curadores oriundos dos indígenas, que são os curadores de cobra, né? Não sei se você ouviu falar disso. Não. É um cara que não é um pajé, ele é especialista só em veneno de cobra. Então ele sabe antídoto para tudo, ele olha para o buraco, ele já sabe que cobra que picou. Sabe? Então, assim, realmente a medicina tradicional brasileira, ela tinha tudo para virar um produto de exportação. E, na verdade, é o que a China fez, e fez muito bem, né? Criou um grande produto de exportação de algo que é muito mais complexo. Sim. Mas, vamos lá. Existe até fazendo uma parte aqui, eu que tenho vitiligo, existe um medicamento abaixo de planta chamada mica de cadela, né? Não, essa aí é comum, mas eu estou pensando em veneno de cobra mesmo, né? Claro, qual é como é que é feito pergunta. Isso, mas eu achei super interessante a ideia, né? É interessante mesmo. Bom, como eu não sou um curador de cobra, eu não posso te responder. Também não. Essa vai ficar aí quando você entrevistar um raizeiro, uma pessoa mais, né, realmente desse conhecimento, aí eu acho que você vai ouvir histórias muito interessantes. Até acho que eu tenho que indicar. Eu quero alguém que saiba fazer garrafadas. Olha, eu vou falar para você. É porque a gente não tinha isso, né, na época. Porque eu começo, né, o que eu faço hoje, né, sem saber, porque eu falo que massoterapia que entrou na minha vida, eu não fui muito procurar massoterapia, com meu avô, né? Meu avô me pagava um cruzeiro para passar iodex nas costas dele, porque ele ficava muito tempo deitado, né? Ó, vem aqui, faz isso aqui que você vai fazer a vida toda, né? E você nem sabe, mas vem aqui para fazer. E ele tinha, cara, umas garrafadas do lado da cama dele e tinha umas plantas lá dentro. Eu sei que tinha cânfora, mas nunca tive interesse por aquilo. Era aquilo, estava ali do lado, eu tenho essa recordação, mas eu nunca fui atrás disso, né? De descobrir o que era isso, né? Fantástico. Garrafada, eu tenho do tempo da naturopatia umas receitas aqui, você pode experimentar. Mas você chegou a interessante. Pouca coisa. Fiz uns extratos, até porque quando eu comecei na naturopatia, eu tinha uma aversão ao alcoólico, né, e tal. Depois é que eu fui adquirindo um respeito maior, especialmente quando eu comecei a conhecer as formulações medicinais dos jesuítas. É interessante isso. A Igreja Católica, ela foi durante muito tempo entre aspas, curandeira na Europa, né? Foi a detentora dos saberes médicos, assim, com muita força. E parte desses saberes eram esses espíritos, né? Isso aí foi interessante, porque a descoberta foi através da aromaterapia, que é uma das
das praias, assim, muita gente me procura para aprender aromaterapia a sério, né? Porque a aromaterapia está complicado. Eu diria que, assim, do nosso tempo, daquele tempo lá de 98 para cá, como a massoterapia avançou, a aromaterapia ela avançou, mas agora ela chegou a um ponto ela se associou a essa. Olha só, o esforço da massoterapia de limpar todo aquele monte de fake news e porcarias que as pessoas botam, né? E eu vejo esse esforço, a associação de massoterapia, você, né? Eu vejo esse esforço grande de limpar, de trazer credibilidade, de dizer, olha, o que a gente faz não é brincadeira, sabe? Na aromaterapia, eu observo que eles estão no auge das fake news aromaterápicas, sabe? É muita gente fazendo curso e saindo do curso acreditando que é um milagre absoluto, sabe? Que as coisas servem para tudo, que vai curar o câncer, que vai isso e aquilo. Ora, tratamento, tratar pode tratar tudo, curar é uma outra história, né? As limitações. Toda terapia tem limitação. Toda terapia tem limitação. Não tem jeito. Arnaldo, vou falar uma coisa para você. Bom, então termina que depois eu falo. Nada, era isso. Eu dizer o seguinte: professor responsável de qualquer terapia precisa dizer o seguinte: funciona até aqui. A partir daqui, não funciona. A partir daqui, a pessoa tem que procurar outra coisa, né? Olha, funciona como um complemento. Funciona. Não, aqui é a melhor coisa que tem, é isso aqui que eu vou te mostrar. Ou tá dentro do nosso escopo. A partir disso tá dentro do escopo. Exatamente. Área, mas né? Tem uma vibe de uma galera aí que, sabe, da panaceia mesmo, que é fogo. Mas aí depois eu até quero retomar a história. Fala aí. Né? Até prejudicando o cliente. Prejudica, e a consequência... a qualquer custo, até prejudicando o cliente. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Diga. Pode falar. Não, o que eu ia falar em cima da aromaterapia, que você está falando de panaceia, é assim. Você lembra lá? Você que me introduziu a isso. E eu tive também essa experiência lá na Flórida, quando eu encontrei um iridólogo maravilhoso, que é o Natural Sunshine, os produtos, né? Você chegou, me falou, me apresentou. Que pena que a empresa fechou no Brasil. Ela fechou fechou no Brasil. Não, mas o que eu achava bacana daquilo ali era o seguinte: eles conseguiram criar um produto bom, de qualidade, não era barato, mas ele funcionava. Mas para funcionar, isso é que era o pulo do gato, que eu sempre achei aquilo muito bacana. Para funcionar, você tinha que conhecer e estudar. Não era uma receitinha de bolo só. Eram produtos, por exemplo, um mix alquímico ali, né? Era produto para isso, produto para aquilo, mas você tinha que estudar. Não era simplesmente pegar um produtinho, uma receitinha de bolo. Que é o que eu fico vendo aí, você já deve ter visto, não sei se você viu, mas se você lê o nome, falando, Indústria da Cura. Chegou a assistir, não? Não assisti. Mas o nome me apavora um pouco. Pois é, você tem que assistir. Fala sobre uma certa marca de aromaterapia que todo mundo está usando agora, que eu fico assim, cara, se você fosse assistir, entender o que está acontecendo, eu até com a Vilma, se estiver aqui, não acho que ela está aqui ainda, que é lá do Sul, que trabalha com aromaterapia séria, né, que também é totalmente contra essas empresas. Cara, é um absurdo. Mas então, a aroma... Ela vai tomar a nossa live toda se deixar, tá? Só dizendo aqui, porque ela toma conta mesmo. Oi, Nelma! Olha a Nelma aí! Nelma e Nara. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Não vi Nara, hein? Nara tá um pouquinho aqui para cima. Eu lembro dos seus atendimentos lá nos Estados Unidos mesmo,
que você atendeu alguns clientes, até clientes meus, e, pô, ficava todo mundo, cara, assim, caraca, cara, já recebi chiatos, mas, né? Isso é um divisor de águas. Como é que você colocaria o shiatsu emocional em relação ao shiatsu tradicional? O que você consegue ver de diferença? Não é que o shiatsu tradicional seja ruim, não é isso, né? Mas o que é diferente no shiatsu emocional em relação ao shiatsu tradicional, né? O shiatsu emocional ele foi montado em cima do shiatsu, né? Tanto que atualmente, quando a gente dá curso, o curso é um curso de shiatsu e shiatsu emocional. Porque muita gente tinha a falsa impressão de coisas diferentes a ponto de que se estudasse o shiatsu emocional, depois teria que fazer um curso de shiatsu, sabe? Não. Se você não tem uma base de shiatsu muito boa, você não consegue ir até o shiatsu emocional. Então, o nosso curso de shiatsu emocional, ele traz uma sólida, uma forte base de shiatsu. Primeiro, eu preciso dizer assim, não existe um shiatsu, existem várias linhas de shiatsu. É meio, fazendo um comparativo assim grosseiro, mas é meio como o Kung Fu, né? Tem o Garra de Águia, tem o Louva-a-Deus, tem o do Bêbado, tem vários, né, Kung Fu. Então também vai ter vários shiatsu, só que não tem nome. O que diferencia são as linhas dos mestres. Cada mestre foi incorporando mais uma coisa, foi se especializando em outra e passou para frente do jeito que considerava ser o melhor. Isso foi criando essas divisões que não tem às vezes nome, meio batizado até comercialmente, o próprio Zen Shiatsu, né? Reza a lenda que o Masunaga não gostou nada do nome Zen Shiatsu, mas que ele foi convencido pelo amigo, né? Que é o Ohashi. O Ohashi do Ohashiatsu foi convencido de que o nome ia fazer sucesso nos Estados Unidos, e aí, pronto, botam lá o nome do livro de Zen Shiatsu, mas a escola do Masunaga chama Yokai. Yokai, então seria no máximo um Yokai Shiatsu. Yokai em japonês, Luiz Otávio, quer dizer algo como misterioso, espiritual, místico, vai por ali, é um termo que quer dizer uma porção de coisa, mas indo por ali. Então seria praticamente assim uma escola iniciática, sabe? Uma escola que reconhece, ela veio até como um contramovimento, porque o Japão foi ficando com o shiatsu cada vez mais tecnicista, tanto que excluiu os meridianos. Então a principal escola lá, né, que é forte no mundo inteiro, no Brasil não é tão forte, mas é forte no mundo inteiro, que é do Namikoshi, ela não fala de meridiano, não ensina meridiano. E quem é formado no Namikoshi não aprende os meridianos. E aí o Masunaga, ele traz aquilo quase como um resgate, né? Como um resgate de dizer, não, olha, existe uma coisa que é iniciática. Existe uma coisa que está lá no primeiro livro do Tamai Tempek, o primeiro livro de Shiatsu, 1915, mais ou menos, que o cara diz assim, olha, você pode decorar mecanicamente perfeito o movimento. Isso não significa que vai funcionar. Porque se você não coloca uma relação de alma para alma, a coisa não funciona. Tá? Então ele traz de volta esse aspecto espiritual bem interessante aí. E aí você me pergunta, qual é a diferença do shiatsu emocional? Hã? É quase acupuntura com intenção, né? Quase não, Então, assim, a diferença do shiatsu para o shiatsu emocional é um shiatsu. A gente, quando oferece a formação, mostra os estilos do mundo, pequenas nuances de detalhes, porém, a gente entende que o shiatsu ele parte de uma relação. Essa relação ela tem que ser boa para os dois lados. O que acontece no shiatsu hoje é que você tem uma taxa, isso aí, ó, pouca gente vai dizer, tá? Mas você tem uma taxa de desistência profissional altíssima. Em massoterapia tem também. E não é assim, não é só pela questão financeira, não, que o mercado ele é difícil, ele é concorrido, ele é difícil. Mas não é só uma questão financeira. Tem gente que começa bem,
E aí começa. O pescoço dói, o cotovelo dói, a lombar dói. E aí daqui a pouco fala assim, cara, eu estou ajudando as pessoas, mas eu estou me quebrando aqui, né? Uhum. Tudo quebrado, né? Quebrado porque não tem postura, porque não se preocupou com isso e tal. Então, assim, do ponto de vista do shiatsu emocional, quando você tem um problema como esse, você tem uma escola que não conseguiu passar para o aluno que a boa relação ela tem que ser boa para os dois. Se o terapeuta está fazendo e não está sendo bom para ele, está desgastando ele, essa relação está errada, tem alguma coisa errada nessa relação, né? Então, o primeiro grande ponto é que a gente perde um tempo imenso no início da formação para a pessoa, por exemplo, entender a importância de ser modelo para o colega. Eu já tive aluno que chega e diz assim, eu posso só fazer? Eu já tive. Não quero receber, assim, não. Só quero fazer, não quero receber. Ele não entendeu nada. Esse aluno não entendeu o que ele foi fazer ali. Ele não entendeu a essência da coisa. Não entendeu. Então, a primeira coisa que talvez o shiatsu emocional comece a se diferenciar é que, a partir dessa grande martelada que a gente faz em torno da relação dos dois, uma relação em que eu, quando estou numa posição de estar aplicando, tenho tanto a aprender e a me curar como aquele que está ali deitadinho, sabe? Isso precisa estar ali muito claro. E aí, quando a pessoa deita, ela tem que deitar com uma cabeça diferente, porque aí vem uma outra diferença. A maior parte não é só o shiatsu, as terapias corporais, ela adquire uma crença de que existe A fazendo algo por B. Então, essas frases assim, eu curei fulano, eu ajudei o fulano, eu não sei o que, sabe? É de A para B. Se a gente entende o papel de B, e você só entende o papel de B sendo B, ou seja, aquele que recebe, a gente entende que essa interação ela precisa acontecer o tempo todo. Ela precisa acontecer o tempo todo. Então, durante uma sessão de shiatsu emocional, a percepção, que até vai um pouco na linha do Matsunaga, o Matsunaga ele fala assim, tratar diagnosticando, diagnosticar tratando. Mas ele se referia muito a uma coisa de tocar, sentir o meridiano e a partir daí já ir desenvolvendo a estratégia. Ou seja, em vez de um processo de entrevista, onde eu marco no mapinha, que eu acho super útil, inclusive, marco no mapinha, penso sobre o caso e depois deixo para a minha relação corporal, para as minhas mãos, o que eu vou fazer ali, crio uma estratégia um pouco mais racionalizada, mas o Naga não era a favor dessa racionalizada, porque você pode ter feito um planejamento e chegou no dia a pessoa está diferente. Eu tive um rapaz que fez uma sessão, chegou foi embora, se despediu super bem, saiu alinhado e tal. Quando 15 minutos depois ele volta branco, desesperado, porque ele foi pegar a moto dele para sair, abordaram e roubaram a moto dele e tal, ele chegou assustado. A condição energética dele estava completamente diferente. Então, assim, o fulano vem, você faz um diagnóstico, aí você oferece uma água para a pessoa, aí você sai da sala, o cara pega o celular e lê uma mensagem assim, você perdeu o emprego. Tudo que você botou no papel ali, que você achava que você ia fazer aquilo, né? Então, mas seguinte, vai fazendo, vai sentindo e vai resolvendo aquilo que você vai percebendo que dinamicamente o corpo vai te oferecer. Só que assim, as ferramentas do Yokai Shiatsu, desse Shiatsu do Matsunaga, passavam muito pela ideia de localizar o meridiano, entender o meridiano, estimular onde está com pouca energia,
diminuía o fluxo onde está com excesso de energia, passava menos pela seguinte ideia: eu tenho uma leitura corporal visual para ser feita. O que acontece quando a pessoa cria um acesso emocional diferenciado, né? Para o Matsunaga, não há nada ali que diga o que fazer se a pessoa tiver uma crise de choro, né? Não há nada que faça você identificar as diferentes manifestações. Por que tem gente que, quando morre de dor, ri, né? Cócegas são normais? O que são as cócegas? O que é, do ponto de vista psicossomático, uma grande escoliose? Né? Por que toda vez que o fulano fala da mãe, a cara dele fica vermelha? Então, sabe, quando você começa a fazer esse tipo de indagação entre o corpo manifestando aquilo que a pessoa está pensando, quantas vezes durante uma sessão de shiatsu emocional, eu passo por um meridiano inteiro, os dois em silêncio, e de repente, tá pensando no que agora? Exatamente. Então, a busca por trazer feedbacks da pessoa, né, os endereços que os meridianos me trazem acerca das emoções. Você chegou a pegar o que seria talvez a minha primeira fase, ainda não chamava isso de shiatsu emocional, e uma fase em que eu tenho até um pouco de vergonha, porque eu fazia muito errado, né? Eu estava encantado com essa ideia de ler a pessoa através dos meridianos, e aí eu apertava lá, fazia o shiatsu, acabava o shiatsu, eu saía falando da vida da pessoa, tipo o mago, né? O mago, o guru, o oráculo, né? Aí as pessoas abriam um olho assim, né? Quem foi que te contou? Eu já ouvi isso da pessoa. Peraí, teve um que falou assim: peraí, a fulana esteve aqui. Eu falei: quem é a fulana? Minha esposa. Tipo, como se alguém tivesse contado para mim as coisas. E eu tinha uma vaidade, né, em relação a isso. E essa vaidade é uma furada, sabe por quê? Porque eu criava na pessoa, ao mesmo tempo que ela ficava impressionada, é óbvio, ela tem todas as couraças, né, todas as resistências que a pessoa produz no corpo, elas têm uma função. É a função de protegê-las do acesso a determinadas emoções. Quando você desvela isso de uma vez, né, quando você desmascara a pessoa, a tendência é que a pessoa crie uma casca maior ainda, porque ela não queria acessar. Então, à medida que ela percebeu que foi acessada de uma maneira assim tão fácil, né, ela vai dizer: não, eu tenho que criar uma casca maior, porque ninguém pode acessar isso. Nem eu posso acessar, quanto mais alguém de fora, sabe? Então, eu cometi diversas vezes esse tipo de erro de exposição, né? Por vaidade, a pessoa achava incrível, mas nunca mais voltava. Ou quando voltava pior, uma série de resistências. Por quê? Porque a gente realmente precisa fazer o processo terapêutico à medida que o corpo se abre. Então existe no shiatsu emocional um sistema de permissões de acesso. A gente vai, por exemplo, muita gente pergunta: quanto que eu tenho que pressionar? Eu já vi apostila que o cara fala de valor em gramas. O peso do dedo deve ser tantas libras, meia libra, sei lá quanto, já não lembro mais o valor. Assim, gente, que absurdo. Quer dizer que para um cara de 120 quilos, não sei o quê, é a mesma pressão de uma mocinha de 40 quilos, amada. E eu estou falando só de corpo. É claro que a pressão não pode ser a mesma, né? Quando a gente coloca a manifestação, o corpo como manifestação dos padrões emocionais, aí é que muda completamente. O sistema de permissão, aliás, ele varia não só de pessoa para pessoa, como de momento para momento e de pedacinho da pessoa para pedacinho da pessoa. Não existe uma pressão padrão,
né? Não existe uma pressão padrão, e isso, encontrar o sistema de permissão. Então, gente, vocês que estão me ouvindo, quanto tempo a gente tem, Otávio? Estou te escutando bem, Arnaldo. Temos 11 minutos. Quanto? Ah, tá. 11 Então minutos. vou fechar essa parte aqui, então. Então é assim, o sistema não é como se, não é dessa maneira, estou tentando explicar numa didática rápida. É como se o meu inconsciente pudesse perguntar para o inconsciente do outro: o que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? Posso ir mais? Tá afim de ir mais? Então eu vou mais. Vocês não estão vendo a diferença no que eu estou fazendo, tá? Mas a pessoa que está recebendo, ela está sentindo uma pressão cada vez maior. Ela não vem da força da minha mão. Ela vem da permissão que a pessoa me dá, da autorização inconsciente e que é percebida por mim, para que eu vá cada vez mais profundo. Quanto mais profundo eu vou, mais dentro dos padrões, mais resgate eu consigo fazer do subconsciente. Então vem lembrança, vem memória, vem sensações esquisitas, vem irradiações para lugares do corpo, né? Positivas, podem ser negativas, podem ser histórias inteiras, né? Pode ser um se dar conta de algo que não se dava. Né? Esses são processos emocionais. Por isso o shiatsu emocional, ele carrega um pouco esse nome. Ele carrega esse nome para dizer, olha, o que você vai fazer aqui não é só uma coisa para relaxar. O que você vai fazer aqui não é só para tirar a dor na nuca, sabe? Eu até brinco, né? As pessoas vão lá achando que vão tratar a dor nas costas, vão tratar a dor de cotovelo. O shiatsu emocional tem esse sobrenome para chamar a atenção da pessoa e dizer o seguinte, ó, se você veio fazer isso aqui, ele vai um pouquinho mais do que só aliviar suas dores, tá? E, na verdade, a gente sabe que nem sempre é só um pouquinho. Muitas vezes é muito mais do que um pouquinho. E aí vem a última coisa para fechar aí e a gente conseguir fazer um encerramento, que é a diferença entre uma sessão única e um tratamento. Tratamento permite que, à medida que essas autorizações, esse acesso inconsciente, ele vá se fazendo, fundo e resgatando cada vez mais, se abre ao outro num primeiro encontro. É muito raro, até acontece, né? Às vezes existe quase que aquele encontro de almas, né? Aquela pessoa certinha para você, né? Os dois se sintonizaram de tal maneira que a pessoa que está recebendo sente uma confiança esplêndida. Desculpem pelo cachorro do vizinho, tá? Sentem uma confiança esplêndida e pronto, vem muita coisa à tona de uma vez só numa primeira sessão. Acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é a pessoa vir com as suas barreiras, suas inibições, etc. E à medida que ela vai sendo tocada, que ela vai percebendo também, adquirindo confiança, percebendo o quanto a pessoa está inteira ali para ela, quanto o outro, o terapeuta nesse caso, está entregue ao processo, ela se entrega também, né? Então, poder viver esse processo em médio e longo prazo é algo absolutamente diferente de você fazer uma sessão única, né? Quando eu dou treinamento em spa, a gente tem alguns spas aí que fizeram os cursos de shiatsu emocional para os seus profissionais. Eu sempre falo, olha, vocês são as pessoas que vão viver o maior desafio que pode ser dado para alguém que lida com o corpo, que é conseguir fazer de um atendimento único uma abertura de portais de entendimento, de compreensão, de transformação. Vocês têm 1 hora e meia para conseguir oferecer não uma transformação, mas uma oportunidade da pessoa enxergar que ela pode se transformar. Essa que é
a grande coisa, sabe? Se você consegue abrir o portal da Caverna do Dragão e dizer, olha, sua casa está ali. Aí, claro, quem vai atravessar o portal ou não é a pessoa, é ela que, né? Claro. Mas o seu papel é abrir ali o portal. Ana Luísa! Fala uma coisa rápida. Ó, estão vendo a Aninha aí embaixo também. Isso, e a Luísa Miranda. Fala uma coisa rápida aqui, fala. Arnaldo. É assim, esse é um assunto super extenso. A gente pode, eu sei que você fazer um Shiatsu Emocional 2 para você continuar essa história, você entende? Realmente é muita coisa que você tem para falar aqui, que é super interessante, você vê que tem público para isso. Vou pedir também que as pessoas sigam o Arnaldo, vou colocar na descrição, porque ele entrou com a conta particular dele, ao invés de entrar com a conta do Shiatsu Emocional, né, no Instagram. Então eu vou colocar o Shiatsu Emocional na descrição para que vocês comecem a seguir o Arnaldo por lá também. Que ele vai começar agora, nem que seja a base da Shibata, publicações no Instagram, porque ele tem muito conteúdo para compartilhar com a gente, né? Seja nos stories, seja em, sei lá, pílulas de Shiatsu Emocional diárias aí que ele coloque, né? Porque pô, eu tô aqui, ó, passou uma hora assim, ó, né? No piscar de olhos. Tem 5 minutos ainda para você acabar, Arnaldo. Tem o Shiatsu. Então, assim, vamos lá. De Instagram tem o Shiatsu Emocional, para tratar exclusivamente do Shiatsu Emocional. Só um instantinho. A Ana, isso aqui eu já falei no início, vai ficar gravado, está no IGTV. Permanente. Tá? Isso não aí. se preocupe que você vai assistir desde o início. A Ana está dizendo, muita gente vai precisar após a vacinação. Olha, eu diria que já está precisando, né? As consequências emocionais desse confinamento todo estão muito graves, né, gente? A gente precisa se cuidar mesmo. Olha só, Instagram, você tem Shiatsu Emocional e você tem Shein. O que é Shein? Em 2015, outros professores para ensinar o Shiatsu Emocional. A Shein reúne todos esses professores que são autorizados a ensinar Shiatsu Emocional. O próximo curso Shiatsu Emocional, que vai acontecer agora em fevereiro, ele é oferecido por Irã Salsa e Juliano Antoniassi, que foram meus alunos e hoje são professores credenciados. Eles vão estar fazendo esse curso de maneira presencial responsável. O que é isso? Um ambiente completamente arejado, são apenas 4 alunos a distanciamentos programados. Então, a gente cuidou de fazer de um jeito que todo mundo se sentir, que esteja seguro, tá? Sem dúvida nenhuma, não é hora de dar mole. A gente está vendo o que está acontecendo. A variante agora do Covid chegou ao Brasil, então vai ficar mais difícil ainda. Esses cuidados, a gente reduziu bastante a quantidade de alunos, criamos esse espaço maravilhoso ao ar livre, que vai conseguir comportar esse pequeno número de pessoas muito bem. Então, pode entrar em www.shiatsuemocional.com.br ou www.shein.com.br, vai cair no mesmo lugar, tá? E aí vocês vão ter mais informação. Faz a pergunta! 2 minutos aqui, para acabar. Olha só, já estão fazendo a pergunta aqui que eu já ia fazer para você no final. A pessoa não perguntou, mas eu já sei que é isso. Quero saber quais são seus planos para você fazer formação continuada à distância. Estou vendo gente aqui da Paraíba querendo curso do Shiatsu Emocional do Arnaldo. Me leva. Existe me leva que eu vou. Eu amo a Paraíba, foi um dos lugares que eu mais gostei de ensinar no Brasil. Eu adorei ensinar. Existe planos de você colocar um curso desse com online, Arnaldo? Existem mais do que planos. Existe uma programação para que algumas atividades da Shein passem a ser oferecidas no online. É impossível, no nosso ponto de vista, fazer com que um curso
tão detalhista do ponto de vista do oferecer o chá, Segundos. a importância que a gente dá. Oi. Quantos segundos? 27 segundos. 20. 19. Ih, gente, vou ter que falar em outra live. Gente, olha, vou passar por escrito umas dicas aí para o Luiz Otávio. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, né, Arnaldo? Vamos fazer Valeu. a segunda parte.